Boa tarde de novo. Pode se assentar. Se assente. Usar a bandeira do nosso irmão emprestada. A unção de restauração está aqui, amém? Será que você aguenta uma pregação interrupta até meia-noite? Amém? E se Jesus estivesse pregando para vocês? A gente ficaria até amanhã, né? Duvido que quiser ficar. Eu ia tentar. Me esforçaria o máximo, amém, amém? Seja bem-vindo. Mas e se ele usar o vaso? Amém? Quem está aqui hoje que não esteve ontem? Vocês não estiveram ontem aqui? Ih, rapaz, então não vai dar lugar povo não, hein? Ontem nós já estávamos com superlotação e a gente nem sabe como é que entrou pessoas a mais. Não sabe, ninguém sabe. Só sabe que um povo entrou e se escondeu aqui dentro. E eu gosto disso. Amém, amém? Glória a Jesus. Eu acredito que vai chegar tempo que a gente vai ter cultos interruptos e a gente não vai precisar mais desse negócio de conferência, amém? Um beijo, a hora de ser livre disso logo. Mais questão de espaço, organização, hoje você é obrigado a fazer isso. Imagina se eu fizesse um encontro 3 dias de poder aqui liberado ao público. Onde acabei gente aqui dentro? Um monte de gente mandando mensagem, falando, não consigo, e povo falso, falei, não dá. Aí eles vão pelas laterais, aí vão entrar em contato com os membros, com o pessoal. Arruma uma vaga lá para fora. Falei, não tem como. Aí alguns falam, eu vou assim mesmo, então, tô bem. Amém? Faz parte da fome e da sede, amém? Hoje vamos falar sobre derramar de 4 espíritos da restauração. Vamos começar? E não vou ter pausa não, tô falando sério, hein? Se começar a me tomar aqui, eu vou embora, porque eu tenho que finalizar essa mensagem. Então, vou pregar 4 pregações em uma para você. Amém, amém? Eu quero que você esteja preparado, porque algumas pessoas aqui dentro vai sair com o vaso reformado. Você vai sair com a sua botija cheia. Amém, amém? Eu tive muitas visões essa manhã e era tão intenso, eu falava, Senhor, o que tu queres que eu pregue? Porque eu vejo todos os tipos de palavras. Passava diante do meu espírito. E não era só um anjo ministrando, era vários. Eu falei, Senhor, e agora? Eu vou ter que entrar nisso. Então eu falei, então tá bom então. Então vamos falar sobre 4 espíritos que é necessário ser restaurado na igreja dos últimos tempos. Amém, amém? Que através dessas 4 graças que Deus derrama sobre nós, podemos ter a restauração. O grande problema da igreja hoje, o nosso maior dilema, não é a falta de amor. Hoje nós temos pessoas que têm um coração bom, elas amam. Muitas pessoas sacrificam muito, dão a Deus, porque amam a obra de Deus, amam as coisas de Deus. Amém, amém? Mas muitos não receberam ainda a revelação dessas 4 forças que eu vou falar aqui hoje. Amém? O nosso grande dilema, então, não é a falta de amor dentro da igreja. Nós estamos falando da ausência do temor de Deus. A ausência da santidade de Deus. A ausência do poder de Deus e da glória de Deus. E quando nós falamos o poder de Deus, nós não podemos confundir com unção de homens. Que muitos têm unção e manifestam um certo tipo de poder, mas eu estou falando o poder do próprio Deus trabalhando entre nós. Que independe dos meus mantos, independe disso.
E eu acho que você vai provar disso aqui hoje. Amém, amém. Existem dimensões, como Elias entrou, que não dependia de Elias, aquele tipo de poder cair do céu, dependia do Deus que está no céu. A pequena oração de Elias foi suficiente para manifestar o grande poder de Deus. Mas aquele era o poder de Deus. E existe o poder do homem, que Deus dá ao homem. Existe uma grande diferença entre essas duas coisas. Por isso que eu me sujeito tanto para ter o poder de Deus repousando sobre mim. Amém, amém? Para mim não andar numa esfera de limitação humana, nem de unção humana, mas aonde existe rios do poder de Deus, da glória de Jesus Cristo. Mas para que você alcance isso, você tem que pegar a revelação, é um percurso para você chegar nisso. Amém? Então hoje eu vou ministrar, não faço força nenhuma, não preciso fazer força. O rio ele corre, eu só libero o rio, porque eu me tornei um canal desse rio. Fala para o seu irmão, prefira ser um canal, para que o rio flua através de você. Mas para você ser o canal, você tem que entender o que é plenitude de espírito. Amém? Antes eu sofria muito para me ter unção. Eu lutava muito para ter unção. Eu me cansava muito ministrando as pessoas. Hoje eu acabo de ministrar 200 pessoas, daqui a pouco saio ali e já estou renovado. Só vou dormir 2 horas da manhã. Vocês estão me entendendo? Porque é a glória de Deus. Há um rio. E Deus quer que esse rio esteja na igreja brasileira. Mas para que nós venhamos atingir essas dimensões, esse nível de restauração, onde o tabernáculo de Davi será levantado nos últimos dias, nós necessitamos de homens e mulheres e uma igreja compromissada, literalmente estou te falando para você, compromissada com o verdadeiro evangelho. Onde a glória dos homens ela é removida, a idolatria dos homens. Sabe, o que me protege da idolatria aqui em cima é o espírito de oração e o espírito de temor. Sabe, hoje eu posso passar aqui tranquilo no corredor, eu posso ir no banheiro, voltar, porque não tem espírito de idolatria aqui dentro. Mas eu já fui em lugares onde o espírito de idolatria é tão grande que eu não tinha nem paz, nem para conversar com as pessoas. Tanta idolatria. E Deus me levou em espírito e falou, te removo dessa dimensão que esse povo trabalha. São idólatras. Eles gostam da fama. Eles gostam do sensacionalismo. Por isso que as pessoas são viciadas em mídia social. Mas não tem problema. Não tem problema. Os homens podem fazer o que quer. Cada um vai receber o galardão daquilo que está fazendo. Amém, amém. Mas existem obras que ninguém vai me ver fazendo na internet. Existem coisas que ninguém nunca vai saber. E a principal dela é meu secreto na vida de oração. A segunda é meus atos de justiças, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você está me entendendo? Então tem coisas que, como hoje eu fiz, no reino espiritual, que ninguém vai saber disso. Ninguém vai saber disso. Entende isso? São coisas secretas. Mas hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho viciado em demonstração do que o homem está fazendo. Queremos expor todo momento isso. Se eu fosse expor tantos milagres que eu vejo acontecendo e tudo que Deus faz e me revela, eu não ia viver. Eu não viveria. Mas são coisas ocultas, secretas entre nós e Deus. Amém, amém? Então, se você quer restaurar uma profunda comunhão com Deus, restaure o seu lugar secreto de intimidade com Ele no seu coração. E se você não decidir ter uma vida secreta com Deus, você nunca será um vaso para a manifestação da glória dEle. Nunca. Nunca, jamais. As nossas obras serão incompletas e imperfeitas. Eu já vi muitas manifestações de Deus na terra, extraordinárias. Mas eu fui transitando. Eu fui entendendo que existia rios que eu precisava entrar nesses rios. Até que Ele fosse o Senhor de tudo na minha vida, o Senhor de tudo na minha vida. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. É um trabalho a longo prazo. Hoje em dia nós estamos numa geração que quer as coisas por atalho. Elas querem tudo a curto prazo. O que você vai receber aqui hoje, ele é essencial para que você dê continuidade amanhã. Amém, amém? E são palavras de vida, são unções que têm que ser conservadas em você.
mas a sua transformação ela é a longo prazo. Existem coisas extraordinárias que vai acontecer aqui com a vida de pessoas. Eu sei que elas vão receber. Eu fico até com receio de algumas pessoas receber certo tipo de unção. Por isso que eu prego tanta palavra, fundamento o caráter das pessoas, o temor nas pessoas. Porque nós passamos já dessa loucura que aconteceu no Evangelho, na nossa nação, de tanta exibição de poder, de tanta idolatria aos homens. E nós vimos que não deu em nada. Vai o mundismo e sai o mundismo. Mas nós estamos numa era que nós não temos mais tempo para perder tempo com essas coisas tão efêmeras. Deus precisa levantar homens e mulheres consagrados, comprometidos com a sua santidade e a sua glória. E Ele vai usar essas pessoas de maneira extraordinária. Então, para você ser um grande evangelista, você não precisa ficar filmando tudo que você faz na rua. Eu estava vendo um rapaz nos Estados Unidos, ele trabalha muito para pregar para os homossexuais. Aí eu vi um vídeo dele, aí apareceu mas é Deus que me faz ver essas coisas. Eu não tenho muito tempo para ficar na internet, essas coisas. Aí um homossexual parou e falou assim, peraí. E chamou a câmera, o câmera dele falou, vem cá. O câmera chegou perto. Falou, aqui. Aí olhou para ele. O seu problema é que você gosta de exibir o que você faz na mídia. Faça para Deus, não para os homens. E foi embora. Toma ali uma lapada. Eu falei, isso aí mesmo, é verdade. O que ele faz é muito audacioso. Ele encara os transexuais, os homossexuais, ele vai aonde outros não querem saber de evangelizar. E parece que ele está fazendo uma coisa certa, mas não está fazendo o que é certo. Isso é ausência de paternidade apostólica. As pessoas estão usando os seus dons sem uma direção apostólica. Toda vez que eu falar paternidade apostólica, é raiz, meu querido. É raiz. É origem. Ok? O que é centrado nos valores de reino, o que é centrado no que a igreja primitiva era, da glória de Jesus Cristo. Tem algum problema, pastor? Não. Minha equipe coloca todos os meus vídeos, eles saem na internet, sai tudo. Mas não exalta o que nós estamos fazendo, não tem espírito de idolatria, e não fica dando demasiadamente glória para o homem nos milagres que Jesus faz. A glória ali, se você for ver, é dele, e não do homem. Alguns vieram fazendo grandes milagres na terra, e exaltaram tanto os milagres e tanto que os homens faziam, que cadê eles hoje? Sumiu todos os milagres e ainda eles sumiram da mídia. Eles desapareceram. E as suas multidões, aonde elas estão? Perdidas pelo mundo ainda. Vocês estão me entendendo? Que a nossa maior missão agora não é enfatizar os milagres, mas é enfatizar a restauração dos últimos dias, da integridade, da justiça, da santidade, do comprometimento dos cristãos dos últimos tempos. Os maiores milagres, todo o poder dos milagres, as revelações dos milagres, ela é aberta. Está aberto esses portais, é aberto esse nível de revelação. Então hoje é muito fácil você levantar uma pessoa para curar enfermo e fazer os milagres. Mas o que é mais difícil é levantar alguém que suporte o poder dos milagres. Que suporte o Deus dos milagres. Que tenha fundamento e estrutura para reter e suportar a integridade e a natureza celestial. É para isso que nós vamos fundamentar vocês na palavra aqui. É para você ganhar estrutura. É para você ganhar a mentalidade de Cristo. É para você ganhar os fundamentos eternos no seu espírito e na sua natureza, sua alma. Porque quando vir um poder, o poder não vai desviar você. Quem está me entendendo? A glória de Jesus. Escute muito bem. Você me acha que eu sou uma pessoa usada por Deus? Levanta a mão. Você está errado. Eu não sou um objeto para ser usado por Deus. Eu não sou usado por Deus. Eu estou trabalhando com Deus. Alguém aqui teve alguma amiga que já usou você, usurpou seu nome e seus direitos? Alguém já usou você? Você gostou disso? Esse termo pejorativo, Deus tem que me usar, me usa, me usa, me usa, é muito perigoso, escorregadio. Eu sei que nos termos inocentes e puros é bom, pode falar, não é pecado.
Mas eu quero te falar um valor muito maior do que só Deus te usar. É Deus estar com você. E Jesus disse para os seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias. Ele está comigo aqui. Olha, eu vou falar a diferença, você vai saber agora. Vou te falar na íntegra, na íntegra. Na íntegra. Se por qualquer motivo eu não estiver afiado na minha intimidade, na minha atenção a Ele, ou estiver distraído ou cansado, não que seja intencional, Ele me usa. Mas eu não gosto disso. Ele me usa, e me usa mesmo. Mas eu fico aqui ministrando e falo assim: cadê o Senhor? Eu estou te esperando. E eu sei a diferença entre ser usado e estar com Ele. Quem está comigo da glória, Jesus? Eu estou com Ele aqui, Ele está comigo aqui. Isso é verdade. Eu posso abrir um pouco mais? Você quer entender? Quer ou não quer? Os dons, os talentos são irrevogáveis. Então tem pessoas sendo usadas por Deus no poder, nos milagres, em coisas lindas. Mas elas não conhecem a presença de Deus mais. Elas não andam com a presença. Mateus 7, 24, Senhor, em seu nome fizemos milagres e maravilhas, expulsamos demônios. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Vocês se condicionaram a um objeto para ser usado como um objeto, mas não entrar num relacionamento como um amigo. Pera, calma, você não entende, você não sabe por que o bispo Douglas profetizou para mim aqui. Vocês não sabem nada disso. O que está por trás disso, para Deus, para provocar isso aqui em cima. Eu provoquei isso desde manhã. Você está entendendo? Porque eu falo com ele: eu quero o Senhor comigo no altar. Eu falei, e tudo que eu falei com ele, ele falou comigo aqui no altar. A cada aspecto, eu estava ali, estava tendo visão de uma aliança. Ele vem e fala sobre aliança. Tudo que ele estava falando, eu estava vendo em espírito. Ele só entrou na mesma sintonia e pegou e puxou o rolo. Quem está comigo da glória de Jesus? Então a minha pergunta para você é: você quer ser usado por Deus ou você quer andar com Deus? Ai! Eu quero falar para você que você vai tirar da sua vida essa mania: Senhor, me dá poder. Eu já passei dessa fase há muitos anos da minha vida. Porque uma vez que você entra na revelação da natureza e da glória dele, o poder já não é mais o seu foco. O poder ele vai seguir quem anda com a presença. Eu não peço para Deus me dar mais poder. Eu não peço isso. Eu peço para que Ele me dê mais a sua santidade. E por isso que o inferno me persegue. Mais a sua natureza. Mais a sua comunhão. E eu falando com ele hoje, eu sou seu amigo, Jesus. Eu sou seu amigo, Jesus. Aí você acha que o bispo Douglas ora, é nosso irmão, nosso amigo. Cada palavra que saiu são coisas que eu estava falando com Deus. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? O servo, ele é bom. E é muito bom ter servos de Deus aqui dentro. E nós temos a natureza de servos. Mas se tornar amigo é muito melhor. Porque você compreende que a natureza do poder, ela não está só em sua manifestação. Você vai além disso. Você vai na dimensão do resgate, da restauração de uma alma na terra. Então nós ministramos com misericórdia. Cada pessoa que eu vou tocando, a misericórdia, a compaixão. Você acha que eu ministro, igual ontem? Eu acho que ontem a gente conseguiu colocar a mão em 200 pessoas aqui no mínimo. Eu acho que ontem foi. E tinha mais de 300 pessoas aqui ontem. E você acha que eu faço isso por quê? É pura misericórdia para a sua vida. Eu não necessito disso. Não precisava fazer isso. Mas eu quero que as minhas mãos sejam as mãos dele. Que os meus pés sejam os pés dele. Que a minha boca seja a boca dele.
para isso eu vou pagar um preço por resto de toda a minha vida. Que alguns vão dizer que você está exagerando. Porque tem muitos que vão por sensacionalismo, só querem poder, poder, manifestação. E eles morrem ali. Esse é o pezinho que bate na água no tornozelo ainda, meu querido. E eu vou começar por esse espírito, pelo espírito de poder que você tem que receber. E você tem que receber o espírito de poder. E todos nós necessitamos do poder de Deus, amém, amém? Fala, mas nós necessitamos de uma mentalidade compatível com o verdadeiro poder. Você tem que ter um caráter, um coração compatível com a natureza e os valores daquele que te dá o poder. Então, em vez de você pedir para Deus te dar o poder, peça para Ele te dar o caráter dele, a intimidade dele. Porque uma vez que você é amigo, Ele diz, tudo que o meu Pai me revelou e tem me dado, eu dou a vocês. Agora vocês sabem de todas as coisas e já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Apóstolo, eu posso ser um amigo de Deus? Você pode ser um amigo de Deus, se você quiser. Tudo depende da intenção e a motivação do seu coração. A intenção e a motivação, ela te coloca numa direção correta. Mas agora você vai ter que ter perseverança até que os valores sejam agregados a você. Até que a revelação seja dada a você. Até que a sua natureza passe pela reforma e seja compatível com a natureza do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje tive a experiência que Deus me levou em espírito. Eu vi o Senhor colocando uma coroa na minha cabeça, uma pequena coroa. E estava escrito coroa de santidade. E nós temos uma coroa de santidade, isso está no livro de Êxodo. E farás uma coroa escrito santidade ao Senhor. E ela estará na cabeça do sumo sacerdote. Isso é muito bom ver isso. Isso é extraordinário. E pela manhã o que eu mais via com vocês, ministrando em pessoas, era o poder da restauração. Era o espírito de restauração nesse lugar. Eu vi que as ministrações emanavam uma dimensão violenta para dentro da natureza das pessoas. E o Senhor falou comigo, eu tenho pressa na restauração da minha igreja. Pressa, é uma pressa. A palavra que eu vou pregar hoje não é diferente do que você já me ouviu pregar em outras vezes. Só que nós vamos falar de 4 coisas juntas, que elas são necessárias para essa tarde, amém, amém? Talvez até a noite. Que assim seja. Então todos que estão aqui dentro, você tem que entender que nós necessitamos do poder de Deus, o dunamis do céu. Fala o poder de Deus. O poder de Deus, ele é substancial, ele é real, ele é verdadeiro. E nós necessitamos dele para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos impulsionar. Amém, amém? Para nos ajudar. Mas vamos entender um pouco a natureza do poder de Deus. Vamos falar sobre os 4 espíritos da restauração. Repete comigo, espírito de poder, espírito de temor, espírito de santidade e o espírito da glória. Apóstolo, por que você não colocou o amor de Deus ali dentro? Eu podia colocar 5 espíritos, não. Porque nós nunca entenderemos a natureza do amor se você não entender o que é temor. Se você não entender, porque o princípio de toda sabedoria é o temor, não é o amor. Amém, amém? Tá. Nós vamos entender o que é o amor é através dos próprios atos, as manifestações, todos os benefícios que Deus derrama sobre a nossa vida. Isto é amor. Amém, amém? Mas a Bíblia deixa claro, muito claro, que existe o Espírito da glória, que existe o Espírito de poder, que existe o Espírito de santidade, que é o Espírito Santo. E nós estamos falando do Espírito de temor. Amém, amém? Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Podemos falar sobre o Espírito do amor? Sim, naturalmente. Mas você vê que Deus derramou o seu amor em nossos corações por intermédio do Espírito Santo.
E se Deus é amor, então significa o quê? Que a natureza do amor, ela tem tudo a ver com a sua santidade. Porque Deus é santo. E o amor de Deus é a revelação da natureza dele para você. Glória a Jesus. Mas a Bíblia não diz que Deus é temor. Não diz isso. Por isso que o temor, ele vai te ensinar, ele vem na frente para te ensinar o que é o amor. Quando Deus se revela para a nação de Israel, ele começa a falar do seu temor, a importância do seu temor. E temerás o Senhor, o teu Deus, é o que mais você vai ver na Torá. Temerás o Senhor, teu Deus, no Antigo Testamento. É o que a Bíblia nos ensina profundamente, a temer a Deus. Porque o ato de temer, ele te leva ao ato de conhecer o amor verdadeiro. Eu conheci o amor de Deus. Eu só consegui permanecer nesse amor por causa do temor. Então tem muitas pessoas que têm sentimento de amor por Deus. Mas esse amor não está completo, não está santificado no temor. Eu vi a história de um grande evangelista nos Estados Unidos, que ele foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos na rede TV. E ele começou a vender casa para os seus fiéis, ele começou a fazer fraude, ele começou a vender propriedades falsas. Ele faturou bilhões, ele faturava em torno de 29, acho que milhões de dólares por mês, que dava uma quantia de bilhões e bilhões de dólares que ele faturou. Até que um dia ele foi descoberto, ele foi preso. Todo o ministério dele caiu, toda a riqueza dele foi tirada dele. E fizeram uma pergunta para ele. O que te levou a fazer tal coisa com o reino de Deus? A roubar as pessoas, a mentir, a vender falsa propriedade. Quando foi que você deixou de amar a Deus? Ele falou assim, eu nunca deixei de amar a Deus, mas eu deixei de temer a Deus. E quando eu comecei a deixar de temer a Deus, eu comecei a pecar contra Deus. Então, o amor, se ele não estiver selado pelo elo do espírito do temor, ele se torna insuficiente. O amor de Deus, sem o temor de Deus, é a mesma coisa de você dar a uma pessoa o seu poder, mas não colocar limites nessa pessoa. O temor de Deus, ele vai colocar limites na sua vida. E o amor de Deus, ele te ensina você a se entregar a Ele. Mas o temor de Deus ensina você a se manter nele. Eu posso começar a palavra de Deus? Então vamos começar. Ore em línguas agora. Delevar-se, adalou-se, cria. Senhor, eu abro agora a tua palavra. Que esse rolo se abra para a igreja agora. Que eles vão comer desse rolo hoje. Calavar, tecega. Desamarra, vedequeles oranda, caviche, me dequega. Fala-se que é unção de restauração. Venha tomar minha vida hoje. Ore em línguas agora. Tressaga, praknariadehai. Deus vai levantar representantes do reino dele neste lugar. O Senhor está levantando representantes do reino dele neste lugar. Que a unção de restauração tome a vida de vocês nessa terra. Ore em línguas mais altas agora. Rada, brasaria, praxandarrassuri comrecadibri. Sarabacaya, rocadaia, zacaraya, sutoro, dereverecaia, rondaravia. Vamos começar. Ore em línguas, ore. Está chegando a hora. Pode orar. Fala comigo, espírito de poder. Atos 1:8, e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês.
E serão minhas testemunhas por toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra, até os confins da terra da glória. Qual é o propósito do Espírito e poder? Fala, me tornar uma verdadeira testemunha. Fala, Espírito do temor. Nós falamos ontem sobre Isaías 11:2, e o último Espírito que é derramado sobre o homem está aqui, ó, Espírito de conhecimento e do temor ao Senhor. Fala, Espírito de temor. Fala, Espírito de santidade. Romanos capítulo 1, versículo 4. E com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor da glória. Irmãos, denominações inteiras, imensas, elas reconhecem o poder de Deus. Elas exaltam a soberania do poder de Deus, mas elas tropeçam na falta de santidade e de temor ao Senhor. Porque ministérios vão à falência. Porque alguns ministérios têm curto prazo. Fala, a falta de santidade e temor. Ela coloca validade nos ministérios. A sua fé cristã, meu querido, a tua fé... Tem um barulho por trás, desliga os barulhos, por favor. Está me incomodando. Vamos começar? Fala, a falta do Espírito de santidade e de temor é a validade que muitos carregam. Agora, uma vez que a santidade e o temor de Deus ela se torna primazia dentro de um ministério e na vida de um cristão, você será um crente que não terá validade. Vocês estão me entendendo? Porque muitos estão passando a sua validade porque não estão andando na revelação da santidade e do temor de Deus. Eu conheci e eu vivi, eu fiz parte do ministério que era extremamente usado no poder de Deus. O profético era extraordinário, tinha um grande mover do Espírito, as vigílias eram muito avivadas, era muito jovem naquela igreja se movia no poder, porque o poder te torna atrativo da glória. Fala, o poder de Deus me torna atrativo. Por isso que você se torna uma testemunha. Porque o poder de Deus ele vai manifestar. Fala, o poder traz a manifestação, a realidade daquilo que as palavras estão falando. Por isso que precisamos do poder de Deus. Fala, para a demonstração da grandeza e da soberania de Deus. E não para a exaltação própria. É para isso que Deus te dá o poder. Não é para mostrar que eu sou um homem de Deus. Eu não posso provar para você que sou homem de Deus através da manifestação do poder. Jesus não caiu nesse engano do diabo. Tentar comprovar quem é através da manifestação do poder. Mas simplesmente fala, o fruto fala por si mesmo. Então muitos negaram a santidade e o temor, por isso morreram na fé. Você pode ter certeza, você pode se encantar com o poder de Deus, porque o poder de Deus ele nos encanta, ele é atrativo. E quando eu fui cheio do poder de Deus, quando eu comecei a ver o poder de Deus se manifestar nos homens de Deus, quando eu comecei a entender a natureza do poder, eu fiquei encantado por Deus. Amém, amém? E eu queria cada vez mais que Ele me usasse. Embora eu não entendi os fundamentos que eu tenho hoje, mas eu tinha uma sinceridade no meu coração. Amém? Eu tinha uma oração, meus 17 anos que eu fazia. Eu estava no monte, eu ficava nos montes às madrugadas, 17 anos, eu falava, Senhor, me torna conhecido no céu, na terra e no inferno. Aleluia. Eu falei, Senhor, que os demônios estremeçam. Mas eu falava, me torne uma testemunha sua. E eu orava com 17 anos. Olha a minha mentalidade, 17 anos. Senhor, eu vou guiar o teu rebanho na tua palavra. Me levanta como pastor das tuas ovelhas. Eu orava assim. E existem algumas orações que saíam de mim naquela época. Eu falava, Senhor, eu não tinha nem aquela mentalidade ainda. Como é que essas palavras saem da minha boca? Quem está comigo da glória, Jesus? Então vamos começar. Fala, e o Espírito, fala, o Espírito da glória. 1 Pedro 4,14, se sois insultados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus da glória. Vamos entrar no Espírito da glória daqui a pouco. Então vamos começar pelo Espírito de poder. E deixa eu te dar umas varadas aqui. Posso dar umas varadas em você aqui, não?
Você precisa do poder de Deus. E toda área da sua vida onde não há a consciência do poder de Deus, você tem debilidade, você está manco na fé. O poder de Deus nos sustenta. Logicamente, acompanhado da sua presença. Mas se eu remover o poder de Deus na minha vida, eu sou incapaz de andar em santidade. Eu sou incapaz de andar no pleno temor de Deus. Tem muitas pessoas que têm um nível do temor, mas são incompletas no temor porque elas levantam contra o poder de Deus. Tu vê que são pessoas moralmente corretas, são pessoas espiritualmente boas, mas quando fala do temor, do poder de Deus, elas se escandalizam. E eu já fui em muitos ministérios, em muitos lugares que as pessoas não acreditavam no mover do Espírito. E isso é falta de temor. Amém, amém? E eu vi a forma que eles falavam do mover do Espírito. Então, por eles não conhecer o poder de Deus, o temor também se torna incompleto. Então, cada manifestação que Deus vai derramar aqui hoje, nessa tarde, para nossas vidas aqui dentro, fala uma completa a outra. É isso aí. O poder te levará a conhecer o temor e a santidade. Por isso que Paulo fala, eu não vos preguei um evangelho baseado somente em palavras ou persuasão de sabedoria humana, mas sim demonstração do Espírito de poder, da glória. Então nós necessitamos da manifestação do Espírito de poder para reconhecermos os atos e a soberania de Deus nessa terra da glória de Jesus Cristo. Então, quando os fariseus se levantavam contra Jesus, chamados de endemoniado, eles falavam assim, pode um endemoniado abrir os olhos de um cego de nascença? Fala, os sinais comprovam a origem de quem Deus é, mas não o meu caráter. Os sinais são para comprovar quem Deus é, não quem você é. Na glória? Repete comigo, os sinais são para comprovar quem Deus é, não quem eu sou. Esse é um princípio importante. Nós não comprovamos quem somos através do poder que carregamos. Eu não busco que as pessoas me respeitem pelo poder que eu carrego, mas é pela verdade que eu vivo. Fala, a verdade que eu vivo testifica de quem eu sou. Mas os sinais que eu carrego demonstram quem eu sirvo. Então, peraí, Jesus manifestava o reino, fala, é chegado o reino do céu, se eu expulso o demônio, se eu curo os enfermos, é chegado o reino de Deus. Então, como você vai levar o reino de Deus se você não tem sinais? Ah, isso é para os profetas, isso é para os pastores, isso é para algum ungido. Não, isso é para todo aquele que crê. E Jesus disse, aqueles que creem em mim fará as obras que eu faço. Jesus é um modelo que você pode seguir na sua vida? É um modelo confiável de vida? É um espelho que você tem que olhar para ele? Sim ou não? Então por que você não pega o completo isso e sim? Então por que você não aceita a natureza do poder dele? Algumas religiões só querem aceitar a doutrina dele, mas não aceitam o poder dessa doutrina. E os fariseus ficavam encantados com ele porque ele pregava e manifestava. E eles falavam, ele não prega igual aos fariseus, no poder da letra. Ele prega no poder do Espírito. Fala, falamos, andamos, nos movemos, pregamos, vivemos pelo poder e no poder do Espírito. Fala para o seu irmão, é para você. Tu vai ser cheio do poder do Espírito. E como podemos ser cheios do poder do Espírito? Sem o batismo do Espírito Santo, você terá uma pequena e insignificante visão de quem Deus é. Vou repetir. Sem o batismo com o Espírito Santo e o poder do Espírito, a sua visão de quem Jesus Cristo é, de quem Deus é insignificante. É muito pequena. É mais baseado no seu conhecimento humano do que da tua experiência com o seu Deus. Desculpa, mas eu tenho que te ofender um pouco. Você fala esse termo, né? Deus ofende a sua mente para revelar o que está no seu coração. Fala, me ofenda um pouquinho, Jesus. E quando Ele nos ofende, a nossa racionalidade, a nossa espiritualidade, é sinal que Ele está nos libertando.
Ele está mostrando para você que você é insuficiente até onde você está. E eu vou abrir aqui para todos que estão aqui dentro. O nível do amor que você tem, do temor que você tem, do poder que você tem, até agora, aonde você chegou, é insuficiente. Fala, tá ouvindo, irmão? A santidade que você carrega até agora é insuficiente, é transitória. Existe um amanhã que Deus está te levando que você vai ter que ter muito mais do que tu tem hoje. Existe um nível de responsabilidade que está chegando na tua vida que você vai ter que ter muito mais poder, muito mais graça, muito mais temor do que você tem hoje. Por isso que nós temos que andar de revelação sobre revelação. Eu não bebo do cálice do poder de Deus uma vez só. Nós não somos revestidos do poder somente uma vez. Atos 2, batiu o fogo na terra. Atos 4, o novo revestimento de poder de Deus. E todos foram cheios do poder do Espírito Santo. Aleluia. É hora de você ser batizado de novo? Fala, ele renova o meu batismo. Posso fazer uma pergunta? Alguém aqui já foi batizado nas águas mais de uma vez? Levanta a mão, levanta a mão. Olha quanta gente. Pô, tu crê no batismo das águas na segunda vez, mas tu vai crendo no batismo com o Espírito Santo? Que ele vai renovar o batismo? Fala, ele renova. Ele te reveste de novo. Tu tá vestido, falei, peraí, vou te vestir de novo. Vestiu, mas, peraí, tu precisa se revestir outra vez. Por isso que Paulo usa o termo, revesti-vos de Cristo e das suas armaduras. Aleluia! Há um novo revestimento de poder chegando na vida do sedento, dos filhinhos do papai, daqueles que são inconformados, daqueles que sabem que precisam de muito mais do que tem hoje. Aleluia! Meu filho, o mais só é para quem é criancinhas. Os conformados com a sua intelectualidade, os conformados com a sua espiritualidade, falar demais de Deus, mergulho mais profundo, chega a ser até religioso para eles. E eles são religiosos. Só as criancinhas abrem a boca o suficiente para beber mais. Você vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, vai beber, e um dia ele te joga no rio. Eu vou falar, tu é tão sedento que eu vou te colocar logo dentro do rio agora. Um dia eu tive uma visão muito bacana. Isso sempre acontece comigo. Cada um Deus faz isso comigo de novo. Aí de repente, eu estou na visão, correndo. Daqui a pouco já chega um anjo, já pega na minha mão e a gente pula. E eu pulo, meu filho, é das cataracas que foge do Iguaçu. E eles pulam junto, agora é hora de mergulhar. Aí eu volto o espírito assim e falei, tá na hora. Teve um dia que Deus parou na minha casa alguns anos atrás. Aí viu um anjo vindo pegar na minha mão, pegava assim e pulava de um helicóptero comigo. Falou, mergulha. E toda vez que Deus te chama para mergulhar, é porque Ele vai te aprofundar no seu relacionamento com Ele. Ele quer que você veja coisas que vocês não estavam vendo na superfície. Na superfície você não vê aquilo que está no profundo. E para você ver o que está no fundo, você vai ter que mergulhar profundo. A sua fome, a tua sede hoje vai ter que aumentar por Deus. Você fala, Senhor, renova a minha fome, a minha sede. Renova o meu primeiro amor, Senhor. Alevassuri candrastria. Desculpa, eu vou ofender alguns aqui. Crente que não anda no poder de Deus impede a obra de Deus. Um dia eu era bem jovem e o Senhor me confrontou. Eu falava do poder de Deus. Um dia o Senhor falou assim, você fala muito do meu poder, manifesta. 17 anos de idade eu falei para mim. Meu prazer é ver você manifestando, não é ver você falando. Você não está vendendo um produto enganoso, genérico. Ai. Os testemunhos de Jeová falam de um reino genérico, que não pode comprovar se é verdadeiro, porque não tem sinais. E esses sinais seguirão os
creem. Ah! Tá bom, você está concordando. Você está concordando. Senhor, eu nem comecei a bater neles ainda, vou brigar. É a sua obrigação ser cheio do poder de Deus. Mas por que eu ainda não fui? Porque você não buscou o suficiente. Por que eu não recebi ainda? Porque você não orou o suficiente. Ah, mas por que Deus não me batizou com o Espírito Santo? Se quebrante mais, meu querido. Quem sabe hoje não é teu dia? Existe estrutura de orgulho em nós que elas vão sendo quebradas. A gente quer que Deus faça as coisas do jeito que nós estamos. Queremos ser cheios da glória do jeito que nós estamos. Meu filho, Ele vai levar você a um processo de lapidação, meu querido. Ele te leva para a purificação da palavra. Ele leva para o quebrantamento do teu coração, do teu espírito. Quando tu está quebrantado, começar a se humilhar, aí sim, tu deixou de ser orgulhoso, você se torna humilde, Ele vem e te exalta. As pessoas vêm no culto e querem que Deus faça alguma coisa por elas, como se Deus fosse obrigado a atender um orgulhoso arrogante no culto. Se humilha um pouquinho mais. Quer mais de Deus, desce mais, é assim. Essa é a escada que te leva para cima, meu filho, é descendo de joelho no chão, boca no pó. Dá glória a Jesus Cristo aí. Fala, eu preciso mais do poder de Deus. Pessoal do microfone, me ajuda aí. Quem está comigo, dá glória a Jesus. Se nós não tivermos a revelação também da glória de Deus, nunca seremos capazes, suficientes e completos para revolucionar, para restaurar e trazer o grande movimento do reino dos céus na terra. Fala, a igreja necessita do poder de Deus, mas ela carece da revelação da glória. Nós vamos entrar daqui a pouquinho sobre a glória de Deus, mas segura esse ponto. Vamos lá. Uma nova revelação, ela sempre vai elevar a revelação interior que você tem. Ela vai trazer uma elevação maior para a sua vida. Fala, a revelação que eu tenho hoje, de quem Jesus Cristo é, ela se renova toda vez que eu sou revestido do poder de Deus. Você, um dia que você foi batizado com o Espírito Santo, o Senhor te deu uma nova revelação de quem Ele é. E Jesus falou para os seus discípulos, é necessário que eu vá para o Pai, para o bem de vocês. Porque se eu não for, o outro Consolador não virá. Agora tu imagina, o próprio Senhor da glória, entre eles, falou, se eu estiver aqui, vocês são incompletos. Mas eu tenho que ir. Porque quando eu for, Ele vai vir para habitar dentro de vocês e trazer o meu poder para dentro da natureza de vocês. Você precisa de uma nova revelação de quem Jesus Cristo é. E cada dimensão desse Espírito, cada batismo que você vai receber, batismo de santidade, batismo do temor, batismo da glória, tudo isso é possível, sim, porque eu recebi. E isso se renova sobre mim. É um acesso que você recebe ao reino de Deus. O seu nível de comunhão, intimidade com Deus, ele aflorece, amplia. Você consegue ver muito mais coisas no reino espiritual quando você é completo. Quando você recebe o Espírito de poder, é um nível. Quando você recebe o Espírito de santidade, é outra revelação. Fala, uma nova revelação está chegando na minha vida hoje. Fala, Deus é poderoso, mas também Ele é santo. Então você precisa tanto do poder como da santidade, meu querido. O poder ele vem como o fogo do Espírito que queima toda a palha. Mas a santidade, ela vem para assentar a moral, o caráter, a justiça, a integridade do teu Deus dentro do teu caráter, da tua natureza humana. Quem está comigo da glória, Jesus Cristo? Fala, seu poder, seu temor, sua santidade, sua glória, quando é derramada sobre o povo de Deus, aí temos a condição satisfatória de manifestar o reino de glória, aonde os milagres, aonde a transformação, aonde o vinho novo, aonde a adoração, tudo toma uma nova proporção para Ele, da glória a Jesus Cristo. Saímos da limitação de mantos de homem e entramos nos rios do Espírito, da glória a Jesus Cristo. Fala, todos os mantos têm um propósito. E se Deus me permitir, eu vou pregar sobre o propósito dos mantos dos últimos dias. Mas todo manto que Deus dá ao homem na terra é para cumprir um propósito. É a graça sobrenatural, é o poder que nos capacita, é a força que precisamos para trazer revelações para o corpo de Cristo, para pegar eles e levar eles para o rio do Espírito.
Então, hoje nós estamos no caminho para um rio. E que daqui a pouco esse rio se desate sobre esse lugar. E Deus vai sacudir a tua vida aqui nesse lugar. Eu tenho muito mais coisas para falar sobre o poder de Deus. Mas eu quero falar que quando o Espírito de Santidade ele chega, ele vai limpar a sua boca. Ele vai limpar teu coração. Ele vai limpar a tua mente. Ele vai purificar tuas imaginações. Ele vai limpar suas mãos, seus pés. Ele vai lavar tudo. Ele vem para te lavar. Esta é a obra da santificação, da glória a Jesus Cristo. Quando o Espírito de Santidade começa a trabalhar, ele vai começar a te mortificar, te santificar. Amém, amém? Ele mortifica o que tem que morrer. Santifica o que tem que santificar. Mas quando chega o Espírito da glória, aí entra a área que ele vai te trazer a glorificação. Daqui a pouco já falo sobre isso. Fala, o Espírito de poder, ele vai me capacitar, ele vai me ajudar a entrar na esfera dos mistérios e descobrir e experimentar a natureza divina manifestada sobre a minha vida. Quando o batismo de poder chega na tua vida, Deus se torna tangível em você. No dia que eu fui batizado com o Espírito, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo ficaram conscientes plenamente da existência de Deus. Não precisei mais que ninguém falasse de Deus para mim crer em Jesus Cristo. Quando nós somos batizados no Espírito Santo e com poder, você fica imerso em espírito, alma e corpo, tomado de uma dimensão sobrenatural da glória de Jesus Cristo. Quem passou por essa experiência quando foi batizado com o Espírito Santo? Com poder. Tu sentiu sensações extraordinárias, é verdade, não é? Aí tu chorou, Deus, por que eu não recebi isso antes? Eu perdi tanto tempo na vida! Não é essa sensação que tem? Não é verdade, não é? Quando você é batizado com o Espírito Santo, a primeira sensação que temos, isso é maravilhoso, mas quanto tempo eu perdi na vida? Não, pior, o tempo perdido dentro da igreja. Tu é 10, 15, 20 anos de crente, mas no dia que tu é batizado com o Espírito Santo que você começa a ser transformado. Ai, 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 ai. A nossa pastora Alessandra ali era da TJ, né? JW? Como é que é? TJ? É, TJ. Você sabe, TJ, né? Testemunho de Jeová. Ela passou anos lá dentro, mas por que ela está fazendo aqui? Porque um dia ela experimentou o poder de Deus. E uma vez que você experimenta o poder de Deus, a consciência do espiritual se abre. E você começa a entender as esferas, você começa a entender que realmente o poder de Satanás, quem é o diabo. Teus olhos espirituais começam a se abrir. Você começa a entender a realidade do Deus invisível, mais real e tangível. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala, o poder nos habilita a andar no sobrenatural. Fala, o nosso Deus, ele é sobrenatural. Então pronto. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, passamos a ser pessoas sobrenaturais. Andamos sob a esfera da limitação humana, racional e terrena. Quem está comigo da glória a Jesus? Você não entendeu que a tua obrigação é entender que você é uma pessoa, uma criatura peculiar nessa terra, que você é uma criatura sobrenatural? Fala para o seu irmão, eu sou sobrenatural. Aí fala para ele, mostra aí. Agora fala para ele, salabraçaia dorocita elebarrástica. Quem está comigo da glória a Jesus? Fala, com o batismo de poder, eu venço uma classe maligna, uma esfera maligna. Você tem, com o batismo de poder, você tem um nível de vitória sobre o poder de Satanás. Com o batismo de santidade, você tem outro nível de vitória. Com o batismo de temor, você tem outro nível de vitória. Mas agora, com o batismo da glória, você já tem a vitória. Fala, a dimensão da glória é meu destino final. Cristo em nós, a esperança da glória. E ela já começa aqui, porque repousa sobre nós o Espírito da glória. Mas para que a revelação do Espírito da glória chegue, você vai ter que entrar no rio do Espírito.
Você vai ter que imergir numa vida consagrada, devota. Desculpe, que a palavra devoto parece que ficou só para os crentes, para os católicos, na verdade não é. Parece que falar se crente é devoto, é religioso, é verdade não é? Fala, eu sou devoto ao meu Deus. Fala, eu sou dedicado a Ele. Dá glória a Jesus Cristo. Vamos lá. 5 tipos de igrejas em relação ao poder de Deus. Igrejas que proporcionam o evangelho sem poder. Igrejas que proporcionam o evangelho falso, com falso poder. Igrejas que proporcionam o evangelho sem transformação. Igrejas não ofensivas. A pregação da verdade sempre vai ofender alguém, queira ou não. Então tem muitas igrejas doutrinárias, mas não querem ser ofensivas, não querem pregar a verdade por completo e no poder de Deus. Igrejas que proporcionam o verdadeiro evangelho e de poder da glória de Jesus Cristo. Falo, o verdadeiro evangelho, ele é acompanhado do poder de Deus. Uma igreja que não tem o poder de Deus, você não pode certificar que Deus está com ela. Mas uma igreja que se manifesta e se move no poder de Deus, nós também temos que entender que o poder também não certifica que Deus está em nosso meio. Mas o poder de Deus, ele revela a natureza e revela que Deus está ali ou ele esteve ali. Glória a Jesus. 9 coisas que o batismo com o Espírito Santo com poder vai trazer na sua vida. Quem quiser anotar, anote. Fala, número 1, uma paixão profunda por Deus. Quando eu fui batizado com o poder do Espírito Santo, eu passei a ser apaixonado pelo sobrenatural. Fala, e quem está apaixonado se torna louco, desesperado, sempre vai querer mais. Alguém já passou aquela paixão infantil? Quando você era criança, ficou apaixonado por namoradinho na escola, aquele menino bonitinho? Você parece que vai morrer se você não ver a pessoa, verdade, não é? Tu nem dorme. Essa paixão ela é perigosa, não é verdade? É a paixão inocente. E quando nós estamos apaixonados por Deus, meu querido, você não mede sacrifício. Fala, um crente apaixonado, ele não mede sacrifícios, não mede esforços para estar na presença do seu amado. Olha, quando você começa a perder a paixão de Deus, por Deus, você começa a medir o horário do culto. Pô, não vai acabar o culto, não? Quando você perde a paixão por Deus, quando você perde o fulgor do Espírito, você chega atrasado no culto, todo culto. Quando a pessoa perde o fulgor do Espírito, o fogo do Espírito, ela perde o desejo de mais pela presença de Deus. Então, a primeira coisa que o poder do Espírito provoca na sua vida, fala, uma paixão ardente por Deus. Segunda coisa, o fogo traz julgamento, fala julgamento. Porque ele vem queimar toda a palha do celeiro. Ele tem a mão, na sua mão tem a pá. E essa pá vai pegar toda a eira, toda a palha, e vai queimar toda a palha. Ou seja, os juízos de Deus começam a queimar em você. Ou seja, ele vai começar a reprovar todas as ações e atitudes que não correspondem ao caráter divino na sua vida. Quando o fogo do Espírito vem na minha vida, meu querido, não precisei mais de papai nem mamãe falar o que é certo ou errado para mim. Fala, o fogo do Espírito, ele traz juízos na minha vida. Ele vai me santificar de toda a palha. Quando uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo, fica muito difícil de convencer ela de uma verdade. E você tem que entender, o fogo que vem para te usar, o fogo que vem para te apoderar, é o fogo também que vem para te julgar. Mas não julgamento como o mundo. É o julgamento para prover e promover em você, falar, santificação. Terceira coisa que o fogo produz, ele vai purificar e santificar a sua vida, como já falei. Fala, quarta coisa. O fogo de Deus só cai aonde o sacrifício é verdadeiro. Que uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, para você manter o fogo, agora você vai ter que ter uma vida de sacrifício. E vai ter que ser verdadeiro. E uma vez que você deixa de ser verdadeiro com Deus, você sabe, a chama começa a apagar. É verdade, não é? Você só pode manter a chama do altar acesa onde tem o verdadeiro sacrifício de adoração ao Senhor. O verdadeiro sacrifício de oração. E uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, a lenha da oração vai ter que ser colocada, o sacrifício da oração vai ter que ser colocado, e o fogo começa a descer, da glória a Jesus. Fala, o fogo só cai
aonde tem sacrifício verdadeiro. E para nós mantermos aceso o fogo do Espírito, nós vamos ter que ter uma vida de sacrifício, de rendição agradável ao nosso Senhor. Dá glória a Jesus. Vamos lá, quinta coisa. O fogo de Deus, ele revela os motivos do coração do homem. 1 Coríntios 3:13 diz que o fogo revelará todas as coisas. Fala, as verdadeiras motivações do coração são refinadas e reveladas pelo fogo do Espírito Santo. Meu filho, quando você é cheio do fogo, do poder do Espírito Santo, você, uma vez que anda nessa chama, nesse fogo, a sua consciência do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro, ela se ressalta. E Deus, ele vai ressaltar a sua consciência. E esse fogo, ele vai mostrar as ações, a atitude do teu coração, se está correta ou não. Tu pode até pecar, você pode ser cheio do fogo, tu peca, tu erra, mas o fogo te pega. Vai fazer queimar as motivações erradas do seu coração. Quem está comigo dá glória a Jesus? Não, isso aqui é só os motivos pela qual você tem que ser cheio do poder do Espírito Santo aqui hoje. Dá glória. Fala, ser cheio do fogo do Espírito. Glória a Jesus. Sexta coisa, anote. O fogo de Deus produz paixão. Fala, fogo de Deus produz paixão para me descobrir a minha vocação. Abre aí, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Eu vou pedir o tecladista aqui agora, porque eu estou sentindo chegar o manto aqui. Jeremias 20, versículo 9. Contudo, se eu disser, não mencionarei e nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Fala, uma vez que o fogo do Espírito vem, a busca pelo meu chamado se torna a minha primazia de vida. Como você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo com fogo? O batismo de fogo é o selo do seu chamado. Uma pessoa que é batizada com fogo, ela não pertence mais a si mesma. Não vem dizer que você foi batizado com fogo se você não tem paixão por Deus. Não vem dizer que você foi batizado com fogo se o seu chamado não é sua prioridade de vida. Tá aí. Pronto, resolvi o problema do batismo com fogo agora. Dá glória a Jesus. A pessoa quer entender. Eu falo em língua, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Você é apaixonada por Jesus? Você busca Ele desesperadamente? Você quer conhecer seu chamado, viver o teu chamado? Sim, sim, sim. Então você foi batizado com fogo. Você não vive mais sem Ele? Não vive mais sem Ele. O fogo está em você. Você quer cada vez mais dele? Quero. Você foi batizado com fogo. Porque fogo se alimenta com mais fogo. Fogo gosta de fogo. Quem está... Glória a Jesus, fala amém. Fala, o fogo de Deus, ele vem sobre a minha vida para me capacitar a suportar tribulações e a vencer o poder do capeta, do diabo. Crente que não tem o fogo do Espírito não suporta a guerra espiritual. Se o fogo é a chama do Espírito não descer no teu coração, na tua vida, você não tem motivação para perseverar em meio às tribulações. Eles saem da presença de Deus. Mas tem crente que é batizado que saiu. Meu filho, está precisando de mais lenha. Algum motivo errado entrou no coração que está roubando a essência desse fogo na vida dele. Eu estou desde que eu fui batizado dos meus 16 anos de idade até o dia de hoje. Eu fui interrupto. Eu não tive pausa. Eu fui incansável na minha busca pelo meu chamado. Pela presença do meu Deus vivo. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? É isso. Uma vez que o fogo do Espírito, pode aumentar. Há uma unção muito forte chegando. Fala, uma vez que o fogo do Espírito vem sobre a minha vida, a paixão por conhecer a Deus e ter intimidade com Deus nascerá no meu coração. Você vai ter desejo de ter intimidade com Deus. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu queria tanta intimidade com Ele. Eu falava, Senhor, me dá a sua intimidade, Senhor.
É o que eu mais orava. Eu falava, Senhor, me dê a sua intimidade, Senhor. E eu busquei profundamente a intimidade com o papai. E foi o melhor caminho que eu encontrei na minha vida, ser íntimo dele. Quando o fogo do Espírito está te renovando, você vai ter desejo pela presença dele. Você vai querer gastar mais tempo com ele do que com os homens. Sabe, você não vai ficar perdendo mais tempo de falar da vida dos outros, meu querido. Você vai falar dos outros com ele, para Deus salvar, para Deus libertar. Sabe por quê? Porque o fogo do Espírito produz paixão por salvação de almas. Se você diz que você é batizado com o Espírito e você não tem chama no teu coração por salvar vidas, por fazer o bem, de buscar os perdidos, esse fogo está se apagando em você, meu querido. Mas quando Deus ele reacende, quando Deus aviva, quando Ele te batiza com o Espírito Santo, com fogo, Ele coloca brasa na tua boca e você quer ser uma testemunha dEle, você quer salvar, quer profetizar, quer ganhar alma, você quer ser usado como um canal de transferência, de salvação, de poder, você quer curar, você quer expulsar diabo, você quer libertar as almas, aleluia! Fala, o fogo do Espírito produz paixão por salvação de almas. Quando eu fui cheio do batismo com o Espírito Santo, meu querido, a minha boca não se fechava mais. Comecei a pregar para os meus amigos da rua, comecei a pregar na escola, comecei a pregar em tudo quanto é lugar que eu estava. Eu pregava para as pessoas, profetizava na rua, na escola, aonde eu entrava, eu pregava o Evangelho para as pessoas. Eu com 19 anos de idade, preguei para um grande mestre espírita da região de Mesquita. Sou o Dr. Paulo. O cara falava só códigos de Allan Kardec, só coisas profundas. Eu ficava olhando para ele. E quando eu começava a falar, ele falava querendo poder na reencarnação. Eu falei, o evangelho que eu sigo, doutor, é ressurreição dentre os mortos. Eu não quero reencarnar nessa vida, porque maldito o homem que só espera pelas coisas dessa vida, meu querido. Eu vou ressuscitar dentre os mortos. Eu não quero saber mais desse mundo, meu querido. Uma vez que você está cheio do fogo do Espírito, você quer eternidade, meu querido. Porque o fogo vai queimar todas as paixões, mudando o teu coração. Quando eu fui cheio do Espírito Santo na minha adolescência, as paixões mudando foram sendo queimadas como palha na minha vida. Eu não queria saber mais de amigo na minha casa jogando videogame, eu não queria saber mais de videogame, não queria saber mais de nada, eu queria saber de Deus. Aleluia! E quando o fogo do Espírito veio na minha vida, eu passei a ter ousadia. Eu parei de ter vergonha. Eu tinha vergonha de ir para a igreja com a minha mãe. Mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo, eu coloquei uma roupa social, uma gravata, saí com a minha Bíblia, varão de guerra, e fui para a igreja. E todo mundo escarneceram de mim, meus amigos, o crente. Eu falei, é o crente, mas hoje o crente prega para eles. Aonde eu chego, eles querem me receber. Porque vê testemunho. E o fogo na minha vida é para me ser uma testemunha dele. Porque o fogo vem para transformar o teu coração. Fala, há uma chama no meu coração. Jeremias disse, há uma chama no meu coração que queima dentro de mim. Que mesmo que eu quisesse parar de pregar, eu não consigo parar. E eu não vou me conter da glória a Jesus Cristo. E um crente tem que ser cheio dessa chama. Porque você não vai se conter mais. Tu vai ver um mendigo na rua, tu vai profetizar, vai pregar para ele. Você não vai julgar as pessoas pela aparência. O fogo que tem em você é maior do que o fogo do inferno que amarrou elas nas trevas. Fala, a igreja brasileira tem que arrancar o fogo de palha. Precisamos do fogo da glória. Eu não sei que fogo é esse que as pessoas recebem, que não tem compaixão pelos perdidos, irmãos. Sabe por que tem muito poder e pouco fogo por aí? Porque é o fogo estranho. É o fogo que não produz virtude. Os filhos de Arão foram trazer um fogo estranho para o altar e foram consumidos. E chegou a hora de nós lançar fora todo o fogo estranho do meio da igreja brasileira. Esse fogo estranho motivado por entretenimento. As pessoas só cantam, só pulam, só choram quando tem uma boa musicalização. Mas não chora, não ora, não entra no quarto secreto, não se rende a Deus uma vida de oração, meu querido. Cantam muito, mas não oram. É o fogo estranho. As pessoas estão motivadas pelas riquezas,
Estou motivado hoje para vir numa igreja é porque tem uma figura, tem um cantor famoso. As pessoas estão motivadas para ir na igreja porque tem o nome de alguém conhecido. Mas sabe uma coisa? Quando eu fui cheio do poder do Espírito, meu querido, eu andava quilômetros, às vezes a pé, às vezes de bicicleta, e eu ia lá nas consagrações onde tem as irmãzinhas do fogo, meu querido. Porque quem tem fogo busca mais fogo. Eu não estou te falando de fogo de palha que queima aqui e para ali na frente, sai da porta fora da igreja, continua o mesmo caráter de sempre, não tem mudança de vida, meu querido. O fogo do verdadeiro do Espírito vai produzir uma mudança de vida em vocês. Vai provocar uma mudança no teu caráter, porque a palha vai ser queimada, mas o fogo vai continuar ardendo no altar do teu coração, aleluia. Fala, eu sou um sacrifício vivo. Então qual é a maior motivação do Evangelho? É me entrega. Ofertas, fogo de palha no altar, interesses pessoais. Até quando nós vamos permitir o fogo estranho na igreja, irmãos? Pregar o poder sem santidade, sem vida, sem integridade, sem compromisso. Isso é fogo estranho. Muito fogo estranho que não está transformando as pessoas. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo? Fala, o fogo do Espírito vai produzir ousadia sobrenatural. Atos 4:29. E o fogo do Espírito, ele traz reavivamento. Deus vai reavivar a igreja brasileira. Mas qual a diferença entre o batismo com o Espírito Santo de hoje e de Atos dos Apóstolos? É a motivação errada. É a fundamentação errada. O fogo vem de Deus, mas o fundamento é dos homens. Até são batizados, mas por que não são transformados? Porque estou colocando palha, em vez de colocar a verdadeira lenha. Estou dando para as pessoas leitinhos, em vez de manjar alimento sólido que pode transformar o caráter delas, a vida delas. Eu quero saber que tipo de crente você quer ser, que tipo de cristão você quer ser. Eu quero ser aquele que vai queimar até o fim por Ele. E eu vou estar incendiado no avivamento. Eu falei, Senhor, se o Senhor me levantar e cumprir suas promessas, e eu não viver o avivamento, eu vou pedir para o Senhor me matar. Eu vou dar isso para os outros. Vou passar à frente, vou embora. Que se não for por causa do avivamento, e para a gente ver um grande mover do reino de Deus caindo sobre essa geração, não vale a pena. Só estou aqui hoje é porque eu tenho uma chama no meu coração. E eu creio num futuro que Ele está chegando sobre a nação brasileira. Que nós não vamos precisar mais de manto de apóstolo, manto de profeta. Nós vamos estar rendidos como a noiva do Cordeiro na igreja. Nós vamos entrar aqui, quem é você? Oh, está chegando a noiva no altar. Eu tive visão com a noiva hoje, eu vi a noiva, eu vi o vestido da noiva. E toda vez que eu falo de restauração, eu vejo o vestido da noiva. Deus vai vestir vocês dessa verdade. Quem está comigo, dá glória a Jesus Cristo. Porque temos que ser cheios do Espírito Santo, do fogo do Espírito. Porque precisamos do poder do Espírito. O Espírito Santo, ele é a continuação da presença de Jesus Cristo nessa terra. Você dá continuidade ao que Ele começou há mais de 2000 anos atrás. Fala, quando eu sou batizado com o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, eu dou continuidade ao que o meu mestre ordenou. Porque nós temos que ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo revela Jesus Cristo e a sua obra consumada na cruz. Sem o batismo com o Espírito, nós não temos realidade. Não temos revelação. Porque é Ele que produz a realidade e a revelação da pessoa de Cristo entre nós. E Jesus disse, e o meu Espírito, o Espírito me glorificará. Da glória a Jesus Cristo. 3. Porque nós temos que ser cheios do Espírito Santo? Porque é a promessa do Pai, Joel 2:8. O mundo, o maior dom para o mundo é a salvação. Mas o maior dom para a igreja é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O mundo precisa do dom da salvação, mas a igreja hoje precisa do dom do Espírito Santo. Esse é o maior dom que recebemos aqui dentro. Porque temos que ser cheios com o poder do Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, com fogo, você sai da fraqueza para o poder. As suas fraquezas se tornam poder na sua vida. Ele aperfeiçoou o poder aonde você era fraco, incapaz.
onde tu era pecador. E esse fogo vem para te capacitar a vencer e a tornar suas fraquezas em poder da glória de Jesus Cristo. Por que você tem que ser cheio do fogo do Espírito Santo aqui essa tarde? Porque vai começar uma revolução em toda a história da sua vida. Uma vez que a pessoa é batizada com poder, a história dela é revolucionada. Uma nova história começa na sua vida. Porque você começa a descobrir o seu chamado celestial da glória de Jesus Cristo. Deus, ele vai trazer revelação, ele vai trazer visitação e ele vai trazer habitação. Ele começou a me revelar sobre a sua santidade. Ele começou a me visitar com a sua santidade. Eu comecei a provar a sua santidade. Mas chegou um dia que eu provei de uma habitação da santidade dele, a qual eu nunca tinha vivido em toda a minha vida. Ele vai te revelar sobre a glória dele. Há momentos que ele vai manifestar a glória dele para vocês. E eu mais jovem, eu tinha manifestações da glória, eu via manifestações da glória. Mas eu não vivia no ambiente da glória. Eu tinha um ambiente do poder, mas eu precisava do ambiente da glória. Fala, revelação. Quando Deus começa a revelar algo no seu espírito, você já está pronto para uma visitação dele. Porque Deus visita, ele vem para te dar algo, mas depois ele vem para assentar algo na sua vida. O que Deus me visitava lá atrás, escute que eu vou te ensinar isso aqui. Escute que eu vou te ensinar. Deus me revelava coisas extraordinárias. Ele me visitava, eu tinha o vislumbre da glória futura. Não posso falar certas coisas que vai chocar vocês. Mas passou-se os anos. Ele veio habitar exatamente tudo aquilo que ele me revelou, que ele me visitou. Ele falou, hoje eu estou com você nessa dimensão na terra. Quem está comigo da glória de Jesus? Ele me revelou o apostólico. Ele começou a me dar manifestação do apostólico. Mas chegou o dia que esse anjo começou a estar comigo na terra. Ele mudou meu ministério, ele mudou a minha autoridade, ele mudou tudo na minha vida. Ele vai começar a te revelar um ministério de curas. Há momentos que ele vai te visitar, ele vai te usar na cura. Mas chegará tempo que a dimensão da glória e da unção da cura, ela vai habitar com vocês. Ela vai estar sobre vocês todo o tempo. Quem está comigo da glória de Jesus? Fala, obrigado Jesus Cristo, pelo Espírito de poder. Você está convencido que você precisa de mais poder na tua vida? Então começa a orar em línguas, que já ora em línguas. Eu quero que você se prepare para receber esse fogo sobre você agora. Os que já têm, já provaram do Espírito de poder, o Senhor quer te dar um novo revestimento hoje nesse lugar. Eu quero que você se prepare para receber isso agora.